Vem viver a palavra que será exortada pela presença do Espírito Santo de Deus, através da ministração da palavra do pastor Marcelo Araújo. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida do pastor, em nome de Jesus. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem. Todos bem ou não? Que bom, que alegria. Bom, dá um pouquinho para vocês do retorno aí. Nós estivemos... Obrigado, querida, Deus te abençoe. Estivemos fora por 2 finais de semana, né? Semana passada retrasada foi o Sara Conference, e tivemos aí a ordenação de diáconos e obreiros, né? Luiz e Ketty foram ordenados a diáconos, mais do que merecido. E tivemos vários obreiros também ordenados. Semana passada nós fomos para a Itália, para a nossa igreja Sanabari, em Itália, comemorar 2 anos de igreja. O Fernando e a Rosana foram conosco e foi uma viagem incrível, muito legal. E pudemos estar vibrando com o crescimento da igreja. Foi fantástico. Também sábado tivemos um churrascão lá, gostoso, com toda a gente, discipulando, produzido pelo nosso churrasqueiro Fernando, que tem mais um talento aí disponível, e foi muito, muito legal. Ontem... Oi? Não, Coiabense, não é Coiabense, não? Coiabano. Foi muito legal. E tivemos ontem em Badajoz, onde fomos com a Seida, com o Rubem, eu e Cris. Nós estamos orando para aquela cidade, clamando para aquela cidade, botando os pés e desejando que Deus nos entregue. Amém? E vamos avançando aí nos campos de missões que Deus tem colocado em nossa frente. Se você deseja fazer missão, por favor, participe, chegue perto. Nós temos muita coisa pela frente. Tá? Em maio nós vamos estar abrindo, se Deus quiser, o nosso projeto lá em Roma com o Mike e com a Domingas. E estamos avançando em termos de missões. Tá? Em julho, nós estamos definindo algumas coisas. Mas em julho, entre o dia 17 e 27, nós vamos ter uma viagem de férias dos jovens daqui para Bari. Ok? O Arena Jovem vai ser convidado a viajar e ir para Bari, para estar ministrando aos nossos jovens de Bari, os italianos, a palavra de Deus, recebendo deles também uma visão, recebendo deles a oração. Então, se você desejar fazer parte dessa comitiva, pode participar. Não precisa ter doutorado nem mestrado, só um coração disponível para poder ir. Tá bom? Vamos precisar de ajudas, inclusive de adultos, para acompanhar os jovens. Tá? Vamos, por exemplo, meu filho Davi, de 13 anos, vai participar. Então, precisa de adulto tomando conta, ajudando o desenvolvimento da igreja. Amém? Porque a igreja, a palavra igreja, é chamados para fora. Certo? Então, nós não somos chamados para estarmos só aqui dentro. Nós viemos para cá, recarregamos as nossas baterias para irmos para onde? Para fora. Esse é o propósito. É nós sairmos das 4 paredes e alcançar as pessoas lá fora. Então, você precisa fazer movimento de fé e participar. Ah, pastor, mas as coisas lá em casa não estão boas. E vão continuar. Agora, podem continuar com você bem, com você fortalecido na fé, com você encorajado, com você, sabe assim, sua fé tão forte, inabalável, ao ponto de suportar a pressão. A gente não precisa esperar as coisas estarem boas para nos mover pela fé. Hoje nós vamos estar falando sobre o que está entre você e Deus. Esse tema, Deus falou, senti no meu coração há uns 15, 20 dias atrás, bem interessante. Fazendo aí o nosso devocional, eu me deparei também com essa palavra, que fala sobre o quê? O que está entre eu e Deus? O que impede Deus falar comigo? O que impede eu sentir Deus? O que me impede receber de Deus? E não tem nada a ver com a nossa religiosidade. Ou seja, o que me impede de sentir, de receber, de ver Deus, não tem a ver com as minhas práticas espirituais. Tem a ver com o meu coração a Ele.
Tem a ver com o meu grau de intimidade a Ele. Mas o que me separa de Deus? Pastor, eu estou na igreja. Pastor, eu adoro. Pastor, eu participo dos cultos. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Eu faço viagens missionárias. Mas eu sinto que algo me impede de ser feliz. Eu sinto que algo me impede de dar mais um passo, de avançar, de crescer. Tem algo te impedindo, sim. E você vai descobrir o que está te impedindo hoje. Mas agora, o mais importante do que você descobrir o que está a te impedir é você reconhecer esse impedimento e avançar. Reconhecer e seguir em frente. Porque muitos dos problemas que nós temos está na quebra de relacionamento com Deus. Olha só, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 4, se eu não me engano. Luiz, acha aí. Apóstolo Paulo diz o seguinte: existem momentos da nossa vida conjugal que é melhor nós nos separarmos por um tempo, nos reconciliarmos com Deus e logo fazermos as pazes para que o diabo não nos tente. Olha o que Paulo está falando. Que muitos dos problemas que nós temos relacionamento está relacionado a falta de reconciliação com quem? Com Deus. Muitas das nossas atribulações dentro do trabalho, da criação dos filhos, dentro dos nossos negócios, dentro do nosso relacionamento na igreja, está a quebra do relacionamento com Deus. Aí respondemos à pressão pela força do nosso braço. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que nós todos pecaram e todos são separados da presença de quem, gente? De Deus. Quando diz que todos nós pecamos, não está a falar apenas do pecado original de Adão e Eva, mas das nossas práticas pecaminosas. Está a falar que todos nós, poderíamos traduzir isso assim, ó, todos nós mentimos, estamos afastados de Deus. Todos nós pensamos em pornografia, estamos afastados de Deus. Todos nós roubamos, estamos afastados de Deus. Todos nós trapaceamos, corrompemos, estamos entregues ao vício, ao adultério, estamos afastados de Deus. Ou seja, aquilo que nos afasta de Deus, que está entre eu e Deus, chama-se o que, gente? Pecado. E o interessante é que no grego, a palavra pecado, ensinado por Jesus, ensinado por Paulo, eu já falei isso aqui diversas vezes, eu vou ressaltar, me permitem aqui a repetição, chama-se hamatia. Acredito que seja essa a pronúncia correta do grego, hamatia, que significa o quê? Significa perder o alvo. A palavra pecado significa perder o alvo. Se meu alvo é Cristo e eu não estou mirando nele, eu estou cometendo pecado. Eu vou me desviar. Gente, um avião, se ele sair aqui de Lisboa com direção a Bari e ele virar 1 grau ou meio grau do destino, ao longo do tempo ele vai parar onde, gente? Em outra cidade, em outro planeta, talvez. A mesma coisa somos nós. Se nós andarmos todos os dias a trabalhar, a viver a nossa vida, mas 1 grauzinho distante da cruz, distante daquele que cuida, que nos protege, que nos guarda, que morreu por nós, nós vamos nos desviar dos seus caminhos. E é aqui que nós estamos, errando o nosso alvo. Ah, sabe aquele louvor que diz que meu alvo é Cristo? Aquilo não é apenas uma música bonita, uma poesia. Aquilo é um alerta para você. Ei, Jesus não está te chamando para acender vela, gente. Nem para você passar 2 dias de joelho no chão. Nem jejuar por 30 dias. Ele está te chamando para você manter o alvo nele. Porque só ele é o caminho, é a verdade e é a vida para chegar ao Pai. Então, quando eu perco o meu alvo, eu cometo o pecado. Acho que é Romanos capítulo 14, versículo 3, deixa eu me recordar aqui. É muito interessante essa passagem. 23. Romanos 14, 23. Diz assim: mas quem tem dúvida a respeito do que come é condenado por Deus quando come. Olha aqui.
Atenção, preste atenção. Quem tem dúvida a respeito do que come é condenado quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia aonde, gente? Na fé. Agora, olha o que está escrito a seguir. E o que não se baseia na fé é o quê? Pecado. Se você come uma coisa, se você faz uma coisa, se você se comporta de uma forma, ok? E aquela forma, aquele jeito, aquela prática não está dentro da visão que Deus tem, você tem dúvida desse comportamento, você comete pecado. E pecado é desvio da onde? Ih, ninguém entendeu. O pecado é quando eu me desvio da onde, gente? Do alvo. Então, quando eu faço uma coisa com dúvida, eu estou cometendo pecado. Quando eu faço uma coisa que não seja pela fé, eu estou cometendo pecado. Isso vale para qualquer um? Não, isso vale para o cristão. Para aquele que crê que o seu alvo é o Cristo. Qualquer coisa que você fizer amanhã, ao sair daqui, você tem que apresentar e fazer aquilo como se estivesse fazendo na direção do teu alvo, que é Cristo. Porque senão você vai cometer pecado. Ah, eu comi com dúvida, cometeu pecado. Ah, eu fiz isso com dúvida, cometeu pecado. Se há dúvida, para, pensa, apresenta a Deus, faz uma reflexão e toma a decisão. Porque a dúvida não pertence a Deus. A dúvida não pode estar entre você e Deus. Nós encontramos pessoas, crentes com dúvidas. Crentes que não se movem pela dúvida. E outros que se movem com dúvida. Não, tome uma decisão e vá em frente e cumpra, seja homem e mulher para honrar a decisão que você tomou. Mas ficar parado não é de Deus, gente. Ficar parado não é de Deus. O pecado, ele surge não só quando eu nasci da descendência de Adão e Eva, mas ele surge da minha prática de pensamento. E aquela prática de pensamento é suficiente para fazer eu tomar direções erradas. Eu vou apontar 5 pontos para você em relação a isso. O primeiro é que o pecado rompe a comunhão de Deus. Gênesis capítulo 3, não precisa projetar, só vou fazer uma reflexão. Gênesis capítulo 3, Adão e Eva andavam como, gente? Nu. Quando perderam o alvo da obediência da palavra de Deus, que não deveriam comer o fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, eles passaram a perceber que eles estavam o quê? Nu. Existem coisas que nós só percebemos quando nós olhamos para a direção errada. Existem pecados que nós só salientamos na nossa vida porque estamos vendo coisas erradas. Estamos comendo fruto que não nos pertence, porque tiramos o olhar do alvo que é Cristo. Até que Adão e Eva comessem daquele fruto, eles não sabiam que estavam nus. O estar nu não era pecado. O estar nu não era vergonha. Era natural. Mas o que o pecado faz quando entra na minha vida e na sua, é fazer com que sentimos vergonha daquilo que nós estamos. Eu conheço pessoas que não estão sentadas aqui, porque estão com vergonha de estar por conta dos seus pecados. O pecado está afastando ela da igreja, está afastando ela da presença de Deus, está afastando ela de tudo aquilo que remete o alvo que é Cristo. Então o pecado nos distancia da presença de Deus. Ele é algo que rompe o meu relacionamento. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é morte. São 3 esferas dessa morte. A morte espiritual, a morte relacional e a morte humana. O primeiro campo da morte é o quê? Eu rompo com Deus. Eu quebro o meu relacionamento. Deus não me protegeu, Deus não cuidou de mim. Ah, Deus não viu que fulano estava armando contra mim. Eu quebro o meu relacionamento com Deus. Não oro mais, não jejuo, não leio a Bíblia, sumo. Depois eu quebro o meu relacionamento com tudo aquilo que me leva a Deus. Não vou mais falar com a Elcio, porque a Elcio vem com esse negócio da palavra de Deus para mim. Então, Elcio, não te atendo mais, vou te bloquear. Não vou mais falar com o Luiz, porque toda vez que eu falo com o Luiz, ele quer me chamar para a célula. Então, o pecado, ele faz você fugir.
Ele aniquila de você o relacionamento com Deus, o relacionamento das pessoas. Até que você fica sozinho com o pecado. E quando você fica sozinho com o pecado, você começa a se aniquilar. E aí nós encontramos pessoas cortando os seus pulsos, enchendo a cara, cheirando, fumando tudo que pode, buscando esconderijo através de adultérios, cometendo crimes para fugir das suas mazelas, fugir dos seus problemas. Olha para a sua vida, faz uma reflexão. Faça uma reflexão. Cara, você está andando com pessoas que estão pecando, sai fora dessa roda. Não se ajunta à roda dos escarnecedores, Salmo 1:1. Sai fora dessa roda. Sai fora de pessoas que querem levar você para a destruição. Isso não vale para casamento. Amém? Isso não vale. Casou, paga o preço. Segue a vida, aguenta, ora, busca, clama a Deus. Ora, porque Deus pode fazer a coisa mudar. Mas entenda que o rompimento conjugal é uma quebra de aliança primeiro com Deus do que com o homem e com a mulher. E se eu tenho rompimento conjugal, eu preciso correr atrás da minha parcela de culpa, da minha reconciliação com Deus, da minha reconciliação com o Pai, da minha devoção e adoração a Deus. Eu preciso acertar a minha bússola para o alvo, para que eu não continue desviado. E só depois que eu boto a máscara em mim, é que eu posso tentar botar a máscara nos outros. Não é assim no avião? Primeiro, coloque a máscara em você, para depois nos outros. Então, meu conselho para você é o conselho de alguém que já pensou em se separar. Conceito de alguém que nunca viveu, nem sempre viveu uma vida de conforto conjugal. Já tivemos nossos momentos de crise. Nós precisamos o quê, gente? Nos reconciliar com Deus. Por isso que nós temos um curso de casais na igreja. Que, diga-se por passagem, está muito bacana, está maravilhoso. Pena que não dá para entrar mais ninguém nesse módulo agora. Nós já estamos indo para a terceira aula, né? Quarta aula. Então, assim, está maravilhoso, está espontâneo, está muito bom. E esse curso é para quê? Não é para você mostrar os seus erros. Não, é para você acertar eles. Não é para você reclamar do fulano, do ciclano. É para você resolver os seus problemas. Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Diz assim: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a sua força e não pode nos salvar? Olha o versículo seguinte. Ou pensar que ele está surdo e não pode ouvir? Versículo 2. Pois são os pecados de vocês que os separam de quem? De Deus. Aquele que nós mais desejamos estar na presença é o mesmo que nós machucamos com os nossos pecados. São as maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda o desejo do seu coração. Não é que Deus não quer te ajudar. Não é que Deus não queira esticar a mão. Não é que Deus queira recolher as suas lágrimas nos seus odres. Ele quer. Ele quer, ele não se alegra com a sua dor e sofrimento. Mas o pecado entre você e ele faz com que ele se afaste. Ele não pode habitar em ambiente impuro. Onde a luz chega, as trevas se afastam. Mas tem gente que prefere as trevas do que a luz. Prefere viver um coração enfermo, doente, do que a paz. Apóstolo Paulo diz que é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. É melhor você abrir mão do que você tem em troca de permanecer na presença de Deus, do que você ganhar o mundo inteiro. Está em Mateus, Jesus fala, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a presença dele? Não tem sentido, gente, não tem valor. Nós gostamos de tomar decisão pelas circunstâncias. E esquecemos que as circunstâncias vão impactar o nosso destino. 1 grau muda toda a direção. O segundo ponto é: o pecado não é apenas um erro de rota moral, é quebra de relacionamento. Pecado é quebra de fidelidade. Pecado é quebra de obediência. Quando eu cometo o pecado, eu estou quebrando uma fidelidade.
Quando eu cometo pecado, estou quebrando o relacionamento com Deus. O pecado, Jesus fala, ele não começa apenas nas nossas ações, começa onde? Os nossos pensamentos. Gente, pecar é rápido, perder pessoas é rápido. Ganhar, consolidar, treinar, estruturar, discipular, é muito difícil. É muito difícil. Nós precisamos ter muita paciência para poder tirar, arrancar de nós tudo aquilo que incomoda a Deus. Mas para botar lixo para dentro é tão rápido. Se você levanta e permanece na tua rota, isso vai evitar que você se desvie do caminho, cometa o pecado. Então nós precisamos olhar que o pecado é a quebra de princípios divinos, a quebra dos princípios de Deus. O pecado entristece o Espírito Santo, que ora a Deus com gemidos inexpressíveis por cada um dos nossos pedidos. O pecado nos afasta da presença dele, e ele deixa de nos ajudar por conta do pecado. É o que está entre eu e ele, é o pecado. Podemos sentir que algo está impedindo a nossa vida espiritual, o nosso crescimento. Esse algo é o pecado. E eu prego isso para vocês, não porque eu não sou pecador, peco todos os dias. E preciso todos os dias, rapidamente, me reconciliar através do arrependimento dos meus pecados, para que o juízo de Deus não caia sobre a minha vida. E não se engane, a quem muito é dado, mais é cobrado, diz a palavra. Eu preciso todos os dias acordar e pedir perdão pelos sonhos indevidos que eu tive, pelos pensamentos de maldade que habitou no meu coração, por uma ira, por um levantamento, por uma indignação. Todos os dias. O pecado nasce no pensamento. Se nós desejarmos olhar para uma mulher e desejar aquela mulher, nós já pecamos, Jesus falou. Se eu olhar e desejar, cobiçar o que é do mal, que eu já cometi pecado, eu não preciso fazer mais nada, eu já comecei a pecar. As vias de fato é consequência do meu pecado. É revelação dele. Então eu preciso buscar dentro de mim, e através das minhas orações, tudo aquilo que me afasta da presença de Deus. O terceiro ponto, o pecado endurece o coração. Eu perco a minha humildade, eu perco a minha sensibilidade de sentir a presença de Deus. O pecado faz com que eu já não venha crer como eu estava crendo, chorar, me entregar, me doar como. Eu já digo que a palavra já não é bem assim. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Vamos até o 14. Olha só, meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje, fala assim, hoje, de que as Escrituras Sagradas se aplica a nós? De que falam as Escrituras Sagradas se aplicam a nós? Animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado e nem endureça o coração. Isso tem que fazer quando, gente? É hoje. Nem amanhã. Toda vez que eu estive sentado no culto, eu falei, amanhã vou acordar, vou fazer 1 hora de oração. Não fazia. Amanhã vou acordar, vou fazer aquele jejum. Não fazia. Amanhã vou acordar, vou ler 5 capítulos da Bíblia. Não fazia. Eu não posso deixar para amanhã. Eu tenho que começar quando, gente? Porque eu preciso de alimento espiritual quando? Hoje. Se eu percebi que amanhã eu preciso fazer um jejum, essa necessidade é percebida a partir do meu. Então é hoje que eu tenho que começar. Não é amanhã. A porção da palavra que eu leio me serve para quando? Hoje. Você come hoje uma feijoada e serve para amanhã? Amanhã você vai estar com fome novamente. Você vai querer comer outra coisa. Então, a cada dia, a cada momento, você precisa buscar o seu alimento para o hoje. O hoje é agora. Agora. É agora que meu coração aponta para mim que eu preciso deixar isso de lado. É agora. Não é depois.
Não, porque, pastor, eu estou me preparando para daqui a um mês começar um jejum. Não, meu irmão, daqui a um mês sua cabeça está em outro lugar. Começa agora. Ah, pastor, porque ano que vem eu vou ler a Bíblia inteira. Ano que vem talvez você nem esteja mais vivo. E tão afastado de Deus que nem sequer vai lembrar de ler alguma coisa. Comece a ler hoje. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Eu começo hoje. A minha rota não pode ser acertada amanhã, porque de hoje para amanhã eu já caminhei muita coisa errada. Talvez eu não tenha combustível para voltar para a rota certa. Eu preciso fazer isso hoje. Então o diabo, através do pecado, que é sua arma letal, ela vem e parece ser algo pequeno. Parece ser algo justificado. Parece ser algo normal. O pecado, ele vem sutilmente entrando em nossa vida. Ele vem como se fosse algo normal. É uma fase. Vai passar. Não vai não, meu irmão. Não tolere o pecado. Não tolere o erro. Não tenha pena de si mesmo. Se você tiver que abrir mão de alguma coisa para se reorientar com Deus, faça isso agora. É agora. Porque amanhã pode ser tarde. Amanhã pode não existir para você. E eu conheço, como pastor, de atender muitas pessoas que queriam se despedir dos seus pais, deixando perdão para os seus pais, e não conseguiram, porque não tiveram amanhã. Os pais morreram antes. Eu conheço pessoas que falaram: pastor, eu estava fazendo de tudo para recuperar a minha esposa, mas ela me traiu. Por quê? Porque você não fez de tudo, não. Você deixou, você protelou. Ah, eu vou repreender meu filho na quinta-feira, por causa daquela... Não, tem que ser hoje. Quinta-feira ele pode estar muito longe desse alvo. Quinta-feira pode estar desviado para muito longe. E reorientar depois é muito complicado. É hoje que você vai orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua reconciliação, pelo seu ministério, pela sua missão, pelo seu negócio, pelo seu propósito. Você tem que acordar todos os dias com esse desejo de lutar incansavelmente pelo aquilo que você busca. Você não pode desistir. Você não pode desanimar. Eu estou cansado de orar. Meu irmão, quem está cansado de orar está cansado de falar com Deus. Busca a força. Tem que orar, tem que falar com Deus, porque o momento que Deus mais espera não é o momento que você está bonitinho cantando na igreja, é o momento que está você e Ele, e você abre o seu coração quebrantado, destruído, moído, e entrega para Ele o que você tem. Melhor do que você tirar tudo do bolso e ofertar a Deus, é ofertar o seu coração a Ele, o seu tempo de adoração a Ele. Tempo de você olhar para Ele e falar: Deus, eu não dou conta dessa situação. Eu não dou conta. Toma conta, Senhor. Lembra que a Bíblia fala que quando nós estamos fracos, Ele se faz forte em quem? Em nós. Quando nós estamos fracos, Ele se faz forte em nós. À medida que acumulamos pecado, acumulamos distância de Deus. À medida que nós permitimos com que os nossos olhos façam-nos ver coisas que não deveríamos ver, nós estamos nos distanciando de Deus. E vai chegar um ponto que a distância é tão grande que a gente não tem caminho de volta. E nós temos que fazer isso hoje. O quarto ponto é: o pecado escondido impede a manifestação. Salmos 66, versículo 18. Mas se eu tivesse guardado meus pensamentos no coração, o Senhor não teria me o que, gente? Ouvido ou atendido. Porém Deus, de fato, me ouviu e respondeu à oração. Eu louvo a Deus porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. O que o salmista está dizendo? Que se ele guardasse no seu coração os seus pensamentos, Deus não havia curado. Mas Deus não sabe o seu coração.
Ele não esquadrinha o teu coração? A palavra diz que antes de o nosso pensamento chegar à ponta da nossa língua, Ele já sabe o que nós vamos falar. Mas uma coisa é Ele conhecer o nosso coração, outra coisa é nós confessarmos aquilo que nós pensamos. O salmista está falando, se eu não confessasse a Deus pelos meus pensamentos e pecados, Ele não teria me atendido, me tratado, me curado, me salvo. Não teria repreendido essa situação. Então o que nos afasta de Deus é a falta também de confissão dos nossos pensamentos. A falta de entrega na mão dEle daquilo que Ele tem para você. Sabe, se nós não formos sinceros com Deus, nós vamos ser sinceros com quem? Nós mentimos para nós mesmos. Outro dia eu vi uma história bem legal. O cara botou no Instagram dele, governando o mundo. Aí o que estava entrevistando aí falou assim, me diz aí o que você governa. Você está falido, separou, um filho na droga, a filha virou homossexual. O que você está governando? Está mentindo para você mesmo. Está com a vida toda destruída e está com a pompa do caramba, gente. Está achando que está arrebentando a boca do balão, mas está todo mundo vendo que você está acabado, destruído. Está todo mundo percebendo que as coisas estão dando errado para você, mas você está se escondendo atrás de uma fantasia que só você acredita. Desculpa lá. As histórias que você conta, só você e quem não te conhece acredita. Tem acreditado? Quem não te conhece que te compra? Para de contar história para você. Tá ruim mesmo a situação, tem que sentar e conversar. A coisa tá feia, cara. Tem que parar e conversar. Tem que buscar ajuda espiritual, talvez emocional, psicológica, psiquiátrica. Tem que parar, a situação não está feia. As coisas não estão caminhando como deveriam ser. Para, reconheça o mais rápido possível e apresente a Deus essa situação. Não com murmúria, não com lamento, não com cobrança a Deus, mas como alguém que está falando, Deus, está ruim, me ajuda a resolver. Me ajuda a tratar isso. Porque quando a gente murmura, quando a gente só reclama, a gente está dizendo, Deus não é capaz de resolver. Está vendo, Deus? Eu te entreguei, eu te apresentei aquela minha empresa, aquela situação, eu fali, o Senhor não me protegeu. Isso é murmuração, isso é queixa. Outra coisa é você falar, pai, está tudo indo água abaixo. O mar vai me submergir, mas eu creio que a sua mão vai me levantar. Ei Deus, a tua palavra diz que o justo cairá 7 vezes, e 7 vezes o Senhor nos levantará. Ei Deus, a tua palavra diz que por mais que eu passe pelo vale da sombra e da morte, o Senhor estará comigo. Ei Pai, lembra da tua palavra? Que 1000 cairão de um lado, 10.000 cairão do outro. Lembra? Que a tua destra me protegerá. Lembra que eu estou na sombra do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Pai, lembra-te de mim. Ei, Pai, em nome de Jesus, eu creio que vai dar certo. Eu creio que todo o caminho errado vai ser para glorificar o teu nome. Eu sei que todo erro, todo tombo, toda decisão má que eu tomei é para exaltar o teu nome. Então, se não vou te exaltar no meu caminho, muda a minha direção. Se você não vai glorificar a Deus com o que você está fazendo, reorienta a tua bússola. Se reposiciona antes que seja tarde. Amém? Está falando com alguém ou não? Amém? Que bom. Mas como Deus é perfeito, Ele não só lança o levantamento do problema, mas Ele traz a solução. O 5º ponto é a boa notícia. O que está entre nós e Deus pode ser resolvido. Sempre vai existir alguma coisa entre você e Deus. Às vezes, é um esposo, um filho, um patrão, um negócio, um carro, um amigo. E às vezes é Jesus. Diante do leque de opções, você tem que saber quem está entre você e Ele.
Porque ninguém vai a Deus se não for pelo Filho. Então você pode escolher amanhã acordar o seu dia reclamando da vida, chutando um cachorro, falando, descontando a tua raiva, a tua ira em todo mundo da sua casa, ou tentar escolher botar Jesus no meio de vocês. É você que vai escolher. Romanos capítulo 3, versículo 23. Diz assim o versículo 23, eu vou reler. Todos os pecados estão afastados da presença gloriosa de Deus. Amém? Alguns, está falando alguns? Então todos incluem todos nós, né? Bom, olha o versículo 24. Mas pela graça e sem exigir nada, pela graça, o favor não merecido, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de quem? Que os salva. Quem tem que estar entre eu e Deus? Quem tem que estar entre você e Deus? Cristo. Tem alguém entre eu e Cristo? Fala assim para ele, ó, dá licença aqui. Dá licença, eu não quero você aqui nesse ponto não. Não, aqui do lado você pode ficar. Deste lado você pode ficar. Mas entre eu e ele, só pode ter Jesus. Não pode ter ninguém. Não idolatre ninguém. Não bote ninguém entre a sua relação com Deus. Não bote ninguém. Só Jesus Cristo. Olha o versículo 25 e 26. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem a perdão dos seus pecados pela fé no próprio Cristo. Jesus é o meio, o caminho, o método, o processo entre eu e Deus para perdoar os meus pecados. E a minha fé aposta nele. Ele é a chave dessa conexão, dessa reconciliação. Deus quis mostrar com isso que ele é o quê? Justo. No passado ele foi paciente, não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus Cristo. Amém, gente? Nós só temos um caminho. Nós só temos uma pessoa entre eu e Deus, entre você e Deus. E o nome dessa pessoa chama-se Jesus Cristo. Se você não está orando por Ele, se você não reconhece Ele, se você não sabe quem Ele é, existe alguém entre você e Deus. Pode ser a sua religiosidade. Às vezes até seu coração bonzinho. Pastor, eu não mato, eu não roubo, mas peca. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca chama Deus de quê? Mentiroso. Cuidado. Talvez você já está pecando e chamando Deus de mentiroso. Gente, é fantástico. Deixa eu compartilhar com vocês uma coisa que eu amo e que deixa o nosso coração animado. Quando nós vamos para a África e nós pregamos, nós tivemos há 2 anos uma conferência com 4.000 pessoas e 650 se converteram. Dos 650, talvez 100 continuaram na igreja. Mas aqueles 650 se converteram e encheram o nosso coração de ânimo. A gente quase não dormiu naquela noite. Eu, particularmente, fiquei extremamente contagiado com aquele momento. Porque é tão difícil ver pessoas se convertendo em grande volume assim, né? E quando nós temos a oportunidade de ver isso, isso nos move. De pessoas falando não para elas, não para suas crenças, e dizendo sim para Jesus. A Kátia estava comentando que o Wallace, esposo dela, está nos legendários agora em Portugal. Quantos homens foram, cara? 129 homens foram fazer o legendário subir na montanha. Gente, são 129 famílias reconciliadas para Jesus, que vão impactar muita gente. Sabe o que é isso?
Na época que Moisés tirou o povo do Egito, eram 600 homens, mas os pesquisadores diziam que tinha em média 3,6 milhões de pessoas. Porque um homem, figurativamente, representa a esposa, os filhos, a família. Então, quando um chefe de família reposiciona, ele traz consigo toda a família. Quando a mulher se converte, ela tem o maior desafio do mundo, que é converter o coração do marido. Ela se converte, ela chora, ela doa, depois ela tem que lutar para fazer o marido voltar para o lugar. Olha lá, todo mundo sabe, ó, 1, 2, 3, 4. Estão rindo. Mas quando o marido se converte, é mais fácil para ele trazer a família. Aí imagine, 129 homens se convertendo. Como vai ser essa casa hoje à noite? Como é que foi o céu? Como é que foi o céu esse final de semana? Quando a gente faz uma revisão de vidas, fizemos uma revisão de vidas em novembro do ano, acho que outubro do ano passado, a nossa equipe participou. Tivemos 220 pessoas participando da revisão de vidas. Gente, foram 74 batismos. Tem noção de dar dor na coluna de tanto abaixar na água? Mas que alegria maravilhosa de ver pessoas entregando a vida para Jesus. E muitas delas estão permanecendo, apesar das circunstâncias. Apesar que a história de ontem não influenciou na história de hoje. Sabe o que vai fazer você caminhar, gente? Não é o pastor, não é o líder de célula, não é a ligação, continua. Não, é teu alvo estar na direção certa. É você estar olhando para a direção correta. Sabe, é você acordar e olhar para aquele Jesus todo dia e falar: bom dia, Jesus, me dá a direção, mostra o caminho, abre as portas, fecha as portas. Ei, não é pecado falar para ele: eu não estou aguentando esse traste. Eu não estou aguentando aquele negócio. Essa mulher está endemoniada, resolve com ela e me ajuda. Isso não é pecado, gente. Isso é você colocar o coração para fora na pessoa certa. É pecado quando você procura amiguinho, a amiguinha, e fica ali contando as intimidades de vocês para as pessoas que não vão resolver o problema. Se você busca a sabedoria humana, você só vai ter a sabedoria humana. Nós falamos hoje no devocional. Agora, queres a sabedoria de Deus? Busque de Deus. Em Tiago diz: todo aquele que quer sabedoria de Deus, peça, porque Ele dá em abundância. Mas eu tenho que pedir. Aí meu pecado não deixa. Meu pecado não deixa. Meu pecado não deixa eu pedir para Deus ajuda. Se eu, com pecado, eu fujo das pessoas, imagine de Deus. Se com o pecado me faz me distanciar das pessoas, imagine-me daquilo que é santo, sagrado e perfeito, que é de Deus. Então, faça uma reflexão no que está entre você e Deus hoje. Faça uma reflexão se existe algo que você precisa confessar para Deus hoje, agora. Existe algo que você precisa abandonar hoje. Existe algo que você já pediu que você pode renunciar para Deus hoje. Renunciar. Renunciar. Renunciar é entregar. Renunciar é abrir mão deliberadamente de uma coisa em prol de outra. Renunciar não é você se aniquilar. É você abrir mão espontaneamente de algo por aquilo que você está trocando. Todos os dias você precisa olhar para o alvo e renunciar os atalhos da vida, os condutores que vão tentar te levar mais rápido para o caminho e seguir o caminho que Deus tem para você. É fácil? Não. Se fosse fácil, não precisaríamos do intermediário que é Jesus Cristo. Se fosse fácil, nós mesmos teríamos resolvido. Se fosse fácil, eu resolvia para você. Eu não resolvo o meu. Eu preciso orar e pedir ajuda para Ele. Tem hora que eu oro para Ele e falo: Deus, me tira dessa situação que eu entrei, porque eu não tenho saída. Ontem mesmo, estava eu caminhando por Badajoz e falei: Deus, pelo amor de Deus, o Senhor tem que falar comigo alguma coisa. O Senhor tem que me dar uma direção de alguma coisa. Estou aqui já pela 4ª vez este ano.
Eu vim aqui espiar a terra 4 vezes esse ano. O senhor precisa falar comigo alguma coisa. O senhor precisa falar no ouvido da minha esposa. Precisa falar com os missionários. O senhor precisa falar. Engraçado que nós estávamos na Sara Conference semana retrasada. E eu fiz essa oração na 3ª vez. E agora eu fiz na 4ª. E no Sara Conference, Deus fez algo muito legal. No início, na sexta-feira, nós estávamos sentados na frente, eu e Cris, e o Bispo Robson estava ministrando, e o Bispo Robson falou assim, eu, sozinho, do nada, eu tenho chorado pela Espanha. Aí chamou os missionários, ungiu, abençoou, orou conosco, e aí ele passa pelo corredor, vem me dá um abraço, e fala o seguinte, Marcelo, estou orando pela Espanha. Não desiste, não para, nós estamos orando pela Espanha. Só que entre o estar orando pela Espanha e o que fazer é diferente. E todo mundo acha que pastor tem resposta. Senta na frente, pastor, como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo aquilo? O que eu devo fazer? Se eu tivesse respostas, eu estava milionário. Às vezes eu não tenho resposta para mim. E às vezes o que nós temos que fazer, sempre nós temos que fazer, é pedir a resposta para quem tem a resposta. É clamar para ele nos dar a resposta e o consentimento. Eu não sei como ele vai fazer, mas eu estou com o meu pé lá. Indo pelos meus próprios recursos. Eu não sei o que ele vai fazer em Roma, mas esse casal está indo para lá, cara, com os recursos deles. Eu só sei que o que ele vai fazer é grande. É poderoso. E capaz de mudar o mundo ao redor da gente. Amém? Eu não sei o que ele vai fazer com as tuas lágrimas. Por que Deus recolhe as minhas lágrimas? Pergunte para Ele. Pergunte para Ele. Por que Ele toma nota do meu sofrimento, do meu clamor? Pergunte a Ele, Ele vai te responder. Uma coisa eu sei. Não vou deixar de chorar. Não vou deixar de botar os pés. Não vou deixar de fazer o que Ele quer. Porque eu não consigo ver, eu não consigo idealizar o que Ele deseja. Lembra de Abraão? Cara, toda vez que eu tenho dúvida, se eu devo ir ou não devo ir, eu lembro de Abraão. Ei, Abraão, nunca falei contigo, estou falando hoje pela primeira vez. Sai da tua casa, sai tudo, deixa tudo. Vai para um lugar que um dia eu vou te mostrar onde é. Você sabe o que é isso? Vai lá, só porque eu estou mandando você ir, e lá eu vou te mostrar o que é. E é isso que a gente vai caminhar. É assim que nós vamos fazer. Tem que subir a montanha, sobe. Tem que descer, desce. Tem que nadar, nada. Tem que botar o pé em outro lugar, bota. Tem que fazer. Tem que botar os jovens para ir para uma missão em Bari, para contagiar outra igreja lá, faça. Semana retrasada eu recebi uma ligação de um pastor da Eslováquia falando, pelo amor de Deus, me manda para cá jovens, porque minha igreja está morrendo. Eu preciso de avivamento, eu preciso de oração, nós estamos cansados de orar. E nós vamos, conversei com ele, nós vamos dar um jeito de passar lá, de ir lá, passar um tempo com eles. Para quê? Para encorajar a igreja. Nós vamos agora para a África, dia 9. Vamos já passar 20... Quantos dias, Igor? 12 dias? 12 dias. Encorajando mais de 1000 pastores a permanecerem na caminhada. Não sou eu, William, Vidigal, que vamos ganhar Guiné-Bissau e Senegal para Cristo. Não, não somos. Seria ilusão nossa. Mas nós vamos dizer para o cara, continua, Deus está contigo. Vamos orar junto. Ei, eu vou orar com você. Ei, vou dividir o que Deus tem falado comigo. Nós estamos lá para entregar aquilo que nós já recebemos. Essa é a nossa caminhada de todo dia. Nós não somos perfeitos, nunca vamos ser. O dia que chegarmos perto da perfeição, Deus nos leva para nós nos desviarmos. Mas precisamos todos os dias, como diz o apóstolo Paulo, correr em direção do alvo. Por quê? Porque você não é bom, é porque você quer ser parecido com Ele. Se as pessoas vão reconhecer Cristo pelos nossos frutos, quais são os frutos da tua vida que as pessoas vão reconhecer Cristo? Fala aí, teu testemunho está edificando o reino? Fala, pensa aí, se teu resultado é digno de dizer que Deus está na tua vida.
Será que o que nós fazemos, nós estamos realmente testificando a Deus? Ou estamos levantando glória para nós mesmos? Eu quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos. Mateus capítulo 7, versículo 16. Louvor pode vir. Mateus capítulo 7, versículo 16 ao 20, diz assim: vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, os pés de urtiga não dão figos. Assim toda árvore boa dá frutas boas, e as árvores que não prestam, a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas, é cortada e jogada no fogo. Toda ela. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Nós vamos ser reconhecidos pelas pessoas como verdadeiramente cristãos pelos frutos que nós temos, não pela palavra que pregamos. É o fruto, é o resultado de pessoas aceitando Jesus, de pessoas se convertendo, do irmão desencorajado se encorajou, do irmão desmotivado e você pregou para ele, daquele que você discipulou, daquele que você falou levanta e anda, daquele que você impôs a sua mão e foi curado. Esses frutos nós vamos alimentar as pessoas. É desses frutos que as pessoas nos reconhecerão. Agora, como é que as pessoas vão nos reconhecer se nós estamos presos dentro de uma caixa como esta? Nós precisamos ir lá fora. Aquilo que nós recebemos no altar é para alimentar aqueles que estão precisando lá fora. Além de nos alimentar, nós temos que alimentar aqueles que estão lá fora. Lembra de Romanos capítulo 10, versículo 9? Como pedirão socorro? Como ouvirão a mensagem da salvação se não tem quem pregue? Se não tem quem anuncie a palavra? Nós que vamos fazer isso. É nossa responsabilidade, é tua responsabilidade, amigo. É nossa responsabilidade e anunciar o Evangelho e apresentar Cristo para as pessoas. Pare de olhar só para as suas dores. Elas estão te machucando, vão continuar, mas por pouco tempo. Jesus, Ele é o bálsamo das tuas feridas. Ele vai cicatrizar as tuas dores. Ele vai preencher o teu vazio. Ele vai suprir a tua necessidade. Mas você precisa se levantar. Você precisa seguir a tua caminhada. Você precisa avançar. Não há quem seja novo demais ou velho demais que não possa ajudar outra pessoa. Não há quem não tenha muito ou que tenha pouco ou que tenha muito, que seja incapaz de servir as outras pessoas. Você pode fazer com o que você tem, com a palavra que você carrega. Vamos louvar, vamos adorar a Deus.